Muito boa tarde para todos, muito boa noite para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América, boa tarde ainda aqui na Califórnia e na costa oeste, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá. Bem-vindos a mais uma sessão, portanto, as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América. Em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e da PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States, damos as boas-vindas a todos. Este é um projeto comum que já fazemos, portanto, há cerca de 3 anos, com moderação minha e do meu amigo Elídio Pereira, que é diretor da PALCUS. Mais uma vez, em nome da Universidade de Fresno State, como assim é popularmente conhecida, e também em nome da PALCUS, bem-vindos a mais esta sessão, a nossa segunda para o ano de 2025, e estamos, obviamente, muito contentes com a nossa convidada, uma interlocutora que muita gente conhece, não só na costa leste dos Estados Unidos da América, mas também na costa oeste. Passo imediatamente para o Elídio. Cara Helena, eu faço minhas as palavras do Diniz, mas eu quero, em meu nome pessoal e também como diretor da Palcos, agradecer-lhe ter aceito o nosso convite. E eu fiquei muito contente de poder convidar, porque eu simpatizei muito consigo quando eu conheci na gala da Palcos em Boston. Portanto, foi muito agradável a conversa que tivemos, e quando o amigo Diniz sugeriu se podíamos entrar em contato consigo, eu imediatamente fiquei contentíssimo, porque sabia que havia ser uma pessoa que nos ia aceitar o convite. Portanto, muito obrigado. Eu Boa noite. vou começar porque a idade assim me permite. Sou eu, o Diniz é um jovenzinho, e eu então, sendo o mais velho, sou sempre o primeiro a fazer, não é fazer pergunta, é dentro dos tópicos que mais ou menos lhe enviamos. Uma vez mais, Helena, muito obrigado pela sua presença, e pedimos que nos dê uma breve nota biográfica. Quem é a Helena da Silva? A sua história na imigração e também o seu percurso académico. Faça favor. Exato. Então, também o meu nome é Helena da Silva, o nome do meu pai é da Silva, que é o nome do meu marido. Nasci no Funchal, a São Martinho, Funchal, Madeira. Imigrei com a minha família em 1971. O meu pai chegou em 69, depois teve cá um ano e tal, que ele tinha tido uma carta de chamada da irmã dele, que já estava aqui nos Estados Unidos, e o meu pai foi um dos primeiros a emigrar, porque ele tinha 7 filhos. Só a minha tia fez a carta de chamada ao meu pai, porque foi ele que tinha muito mais filhos, e então fez a carta de chamada, depois de um ano e tal, o meu pai veio, e depois de mais um ano e meio, depois de ele chegar cá, trabalhou, para poder ter dinheiro para fazer a carta de chamada para a minha mãe e para os meus irmãos. E então, em janeiro 24 de 1971, nós chegamos cá a New Bedford. E o que é interessante é que 6 meses antes da gente chegar aqui, da nossa família, nós vimos para os Estados Unidos, o meu pai trabalhava logo chegou cá, tinha um trabalho numa fábrica de balas chamada Chamberlain. E o meu pai tinha arrendado uma casa para quando nós chegarmos. 6 meses antes da gente chegar, a casa onde o meu pai tinha arrendada foi, naquela altura, como se diz, no racial riots, aqui na nossa área. Chegou a casa às 2 horas da manhã, depois de sair do trabalho, e infelizmente alguém pegou lume na casa e perdeu tudo o que tinha, não é? E depois teve que começar outra vez de novo, sabendo que a sua filha, que a sua família ia chegar em 6 meses. Só teve tempo, teve que arrendar um apartamento. Naquela altura era muito difícil, porque ele tinha 7 filhos e ninguém queria arrendar apartamentos para ninguém com 7 filhos, mas ele sim arranjou um apartamento. E foi quando chegamos lá para esse apartamento. Depois de 6 meses, o meu pai arranjou uma casa outra vez, e nós mudamos, que era difícil com 7 filhos viver num apartamento. Isso aconteceu, e depois quando cheguei aqui, fui na altura do programa bilíngue. Frequentei o programa bilíngue, estive no programa bilíngue talvez um ano. Depois teve promotions, não foi? Promovi para uma escola toda americana. E quando eu tive duas promotions, não é? Porque quando a pessoa chega aqui, eles põem automaticamente a pessoa para trás por causa da língua, não é? De aprender o inglês. Mas depois um, comecei numa escola americana,
e depois graduei do liceu em 1978, com 17 anos. E depois fui para, quando graduei da escola, depois fui para a escola à noite, para a universidade, que era a única maneira de eu poder estudar, não é? Que tinha que ganhar dinheiro para pagar os meus estudos, que o meu pai não podia pagar os filhos, já tinha pagado pelo meu irmão, que era mais velho, que estava nessa altura, ele estava a estudar para ser advogado, só quando chegou a mim, eu tive que, o meu pai ajudava, mas eu tive que, para começar a pagar à noite, ia para a escola à noite, eu trabalhava durante o dia. Depois, em 1983, ouvi dizer que tinha um trabalho, precisava, o Centro de Assistência ao Imigrante estava a precisar de uma secretária, e nessa altura era perto do apartamento que eu estava a viver, que depois casei-me em 1980. Quando eu me casei, nós tínhamos um apartamento, e o apartamento era perto do Centro de Assistência ao Imigrante. Eu ouvi dizer que eu estava à procura de uma secretária. Só eu fui, e como falava português, automaticamente, eu acho que não me derem o trabalho por causa da minha habilidade de secretária, mas por causa que eu falava bem português, e então tive o trabalho de secretária no Centro de Assistência ao Imigrante, e nunca saí. E depois fui promovida em 1996 para diretora executiva, e há 2 anos para trás fui promovida para presidente, que é a minha atual, como é que se diz, nome. Já fui a diretora executiva por muitos anos, mas agora sou presidente do Centro de Assistência ao Imigrante e tenho esse título há 2 anos. Mas que bonita história, que nem lhe chamam de currículo, nem resumé, que chamam, mas é uma bonita história de um imigrante, de uma família de imigrantes. O seu pai, heroicamente, em 6 meses, deu conta que tinha que realmente fazer outras coisas e fez, porque queria a família toda com ele. Portanto, também os parabéns para ele. Mas, Helena, não me surpreende, porque, repito, naqueles breves momentos que conversamos, eu sabia que havia alguém por trás da Helena que eu conheci. Foi muito, realmente fiquei, não admirado, mas contente dessa sua história, essa sua biografia. Muito obrigado. Meu amigo Da- Diniz, É, é- é impressionante, de facto, a história do seu pai é muito impressionante e gostei muito. muito impressionante, E, muito impressionante. e a parte também que temos em comum, eu e a Helena, de estudarmos noturnamente, porque as pessoas esquecem-se muitas vezes que a nossa imigração, ou portanto a nossa geração de imigrantes, tinha que trabalhar. Os nossos pais tinham acabado de chegar. E hoje, muitas vezes, nas minhas aulas, eu tenho um magnífico relacionamento, tento ter com todos os meus alunos, mas tenho particularmente com os migrantes mexicanos, normalmente aqui, quase todos mexicanos, porque temos isso em comum. Quando eles me chegam e me dizem que vieram tarde porque tinham que estar a trabalhar ou tinham que tomar conta dos irmãos mais novos e Yes. por isso chegaram mais, eu tenho isso em comum com eles, porque eu também vivi essa dualidade de ter de trabalhar e ir para o ensino superior, porque não podiam, as pessoas esquecem-se que não havia o refogo económico que muitas das nossas famílias, felizmente, hoje têm. Helena, eu perguntaria, portanto, a questão do centro, portanto, o Immigrant Assistance Center. Fala-nos um pouco da história, que, como disse, eu não sabia dessa parte, que tinha começado como secretária, mas é também um caso de sucesso. Começaram obviamente estar na situação que está hoje e que já está há muitos anos, numa situação de liderança. Como é que esse centro começou? Como é que esse Immigrant Center começou? Explique-nos um papel, como é que ele começou, o seu desenvolvimento e a sua ligação à comunidade portuguesa, porque obviamente está aberto a todos os imigrantes, não é? Mas a ligação de uma forma particular à comunidade portuguesa. Primeiro é importante mencionar que em 1971 estava uma grande, uma enorme percentagem de portugueses que estava a emigrar aqui para a nossa área, não é? E nessa altura há um senhor chamado Manuel Fernando Neto, um grande homem. Ele era o City Council e ele tinha ele tinha emigrado para os Estados Unidos do Faial por causa do earthquake, não foi? Que aconteceu. Então ele veio e foi um senhor muito dinâmico, que continua a ser, e ele era o City Council, era o presidente do City Council aqui na área de New Bedford, e ele juntou-se a um grupo de portugueses, muitos deles eram professores, tinha descendência, tinha ligação com negócios e com escolas,
E então começarem a ter reuniões sobre criar um centro para ajudar a nossa comunidade que estava a chegar, a nossa comunidade portuguesa que estava a chegar na nossa área, para os desvir, não é? Para saber que sabiam que iam ter, têm as barreiras da língua e da cultura, mas também não sabiam, por exemplo, articular os filhos na escola, essas coisas, coisas básicas. Ele sabia que nossos imigrantes estavam a ter grandes barreiras nesse processo, e ele então decidiu que tinha que criar um centro para ajudar a nossa comunidade portuguesa a navegar o sistema, não só da escola, mas saber exatamente onde é que havia certos programas e tudo. E então foi a razão que o centro foi criado, e a missão do Centro de Assistência ao Imigrante foi para ajudar imigrantes a ultrapassar linguistas e ultrapassar barreiras linguísticas e integrar na comunidade americana, não é? E este foi a nossa missão, foi a missão 1971, e então foi o senhor Manuel Fernando Neto, que teve muito a ver de criar o Centro de Assistência ao Imigrante. E quando foi criado foi para o norte de New Bedford, e depois o edifício onde é que estava o Centro de Assistência foi queimado, e depois eu fui para como é que se diz, para uma igreja, para o basement da igreja. Estive lá, e depois, em 1976, foi a escola, que é um pouco interessante, que o edifício onde o Centro de Assistência Imigrante está, antigamente era uma escola, era o Thompson Street School. E quando eu vim dos Estados, e quando eu vim para a América em 1971, eles tinham no verão havia um programa para acelerar o inglês. E então eu frequentei esse programa no verão, nessa escola, no Thompson Street School, que é muito interessante, que hoje o Centro de Assistência ao Migrante já está neste edifício desde 1976. Foi na altura que começou a ser um community center, não é? Faz parte, o edifício é da cidade. Nós estivemos no primeiro andar, e depois, logo após, depois do Covid, nós fomos para o segundo andar, e temos o segundo andar completo, faz parte do Centro de Assistência ao Imigrante, mas foi a nossa comunidade portuguesa, como o senhor Manuel Fernando Neto, à frente disso tudo, que começamos o Centro de Assistência, as nossas raízes do Immigrants Assistance Center e a nossa comunidade portuguesa. Muito bem, excelente. Então, de facto, teve mesmo muito diretamente a ver com a comunidade portuguesa, com a imigração. Sim. Excelente. Ilídio. É quando há vontade de fazer algo para ajudar os semelhantes, geralmente o barco vai a bom porto. E com pessoas como este senhor, o Manuel Fernando Neto, que eu não tenho a felicidade de conhecer, mas que realmente são essas pessoas que. E que, claro, depois também aparecem estas senhoras Helenas da Silvia e Companhia Limitada, que dão continuidade. Eu digo Helena, sempre a como ele, vê? ele ainda hoje, é importante mencionar que ele ainda é um grande supporter do Centro de Assistência ao Imigrante. Ele nos deu um endowment e continua a ser um dos maiores fundadores, quer dizer, dá fundos para o Centro de Assistência ao Imigrante hoje, a filha do Sr. Neto é o Vice Chair do quadro diretivo do do Immigrants Assistance Center. É um senhor que continua está muito envolvido ainda hoje com o Immigrants Assistance Center. É bom que se diga porque esta nossa odisseia é mesmo dar voz às pessoas que realmente têm feito tanto pelo semelhante. E este senhor Neto, que não aparece muito em jornais, no entanto, é uma pessoa de um calibre, que é bom realçar. Helena, como é que vê a diáspora portuguesa na sua zona e no estado de Massachusetts? Em vários estados aqui nos Estados Unidos, os jovens estão a afastar-se um pouco da diáspora, mas outros, os mais novos, continuam envolvidos. Quais são para si os maiores desafios que a nossa diáspora, ah, principalmente na sua área, tem para colmatar essa
essa saída dos jovens das nossas comunidades e das nossas atividades? Em primeiro lugar, como sabemos, nós tínhamos muitos clubes aqui na nossa área, clubes portugueses. Nós tínhamos o clube do Feirense, tínhamos o clube Portuguese America, tínhamos o clube madeirense, que ainda continua, também havia o clube de São Miguel, o clube Ponta Delgada, tinha muitos, não é? E o que acontece, sabia muitos, e cada qual tinha o seu grupo, a sua equipa de futebol, e jogavam no domingo contra os grupos, estes faziam jogos contra os clubes, não é? Isso foi uma coisa que, infelizmente, há muito pouco, porque estamos a ver estes clubes, os edifícios continuam, mas os membros já não estão lá, muitos deles já faleceram, e o que acontece é que os nossos jovens ah, não estão envolvidos nesses clubes, não é? Eles, infelizmente, as portas estão a ser fechadas desses clubes. Ainda existe, não é? Como o Central Luz ou o Portuguese America, há vários, também o Clube São Miguel, o Portuguese Sports também continua, mas já não se pode comparar como era antigamente. Eu acho que a comunidade jovem não está envolvida nestes clubes. O que dá-me esperança é que estou a ver a nossa comunidade portuguesa, dos filhos portugueses, por exemplo, como a minha filha, pessoas como eu, que temos filhos, não é? O que nos dá esperança é que temos a ver um grande interesse sobre o nosso Portugal e sobre a nossa língua, a nossa cultura, nos nossos filhos, que eu acho que também teve muito a ver conosco, não é? Os pais desses filhos que já são adultos hoje, não é? Uhum. Ter muito orgulho e se envolver com a comunidade portuguesa, ir às nossas festas, ir aos nossos restaurantes, falar, e estar-se constantemente a falar sobre Portugal, ir a Portugal. Por exemplo, a minha filha casou-se em julho e a minha filha, o casamento foi na Albufeira, no Ah, Algarve. A minha filha era uma daquelas crianças que o meu primeiro marido era de Alcobaça. Só o que acontecia é que ela no verão, ela passava dos 5 anos aos 17, ela ia ajuda a muito. Portugal e passava 3 meses na Alcobaça, na Nazaré, no Algarve, e o meu ex-marido tinha sempre aquela coisa que a minha filha tinha que falar português e falava sempre com ela em português. São pessoas como o meu ex-marido que teve muito a ver, que a minha filha hoje fala muito bem português e aquela ligação que tem com Portugal, não só com a minha filha, mas também eu vejo muitos dos meus colegas, essa ligação continua e é que dá-nos esperança e que estão muito interessados na nossa língua, na nossa cultura e no nosso Portugal e falam constantemente. A minha filha está a pensar em mudar e viver para Portugal. Essa parte eu acho que nos dá esperança, mas eu acho que os nossos filhos envolver-se nestes clubes já não existe. Não Já vão, não não vão existe, se não existe. envolver. Temos ouvido isso em quase todos os webinários, mas sabe que às vezes, e eu não vou dizer que na sua zona também acontece isso, também uma falta das pessoas que fundaram os clubes, que não estão tão abertos a Hum. que os jovens tragam as suas ideias para dentro dos clubes. Porque não, isto foi feito assim e é assim que vai ser continuado. Teimosos. Claro, e isso, a teimosia geralmente não leva a parte nenhuma. Mas isso que me diz da esperança das pessoas, da sua filha e de outros filhos, vem sempre com aquilo que eu digo várias vezes: quem sai aos seus não degenera. E como o seu ex-marido e a Helena continuam a falar um português fantástico e continua a ajudar os portugueses e a sua filha. Claro, depois passou a infância a ir a Portugal 3 meses. As minhas filhas é exatamente a mesma coisa, elas falam corretamente português porque iam passar o verão completo com os avós. Ah, Sim. claro, portanto, quando eu ouço pessoas como a Helena dizer o prazer, eu vejo-me exatamente ao espelho, porque é exatamente isso. Mas nos clubes, no envolvimento dos jovens nas comunidades, geralmente peca um bocadinho, por defeito, infelizmente, das pessoas que fundaram o clube há 30, 40 anos e não é que não queiram, não se sentem à vontade
de Sim. por exemplo, numa festa do Dia de Portugal, o mestre de cerimónias seja um rapaz de 25 anos ou 30 anos. Não, tem que ser uma pessoa que eles escolheram, que já foi sempre o mestre de cerimónias durante 25 anos. Isso geralmente não leva a bom caminho, mas pelo menos, a esperança também é a última a morrer. E a Helena disse muito bem, e eu fico muito contente. Pelo menos temos esperança que continuemos a cultivar, porque veja, se vamos no terceiro ano, é uma odisseia grande, temos sempre mais de 1000 pessoas a ver ao vivo, depois no YouTube até não temos controle, e é sempre tudo em português. Portanto, isto dá-nos um alento fantástico de que realmente as pessoas ainda continuam a querer ouvir e ouvir-nos falar na língua mais bonita do mundo. Ok, meu amigo. Bem, eu perguntaria primeiro à Helena a questão que falou, na realidade, uma espécie de continuação da pergunta do Ilírio, ou seja, na realidade, muitos clubes a desaparecerem, portanto, etc. Mas New Bedford ainda faz, e as pessoas esquecem-se, até, particularmente os açorianos, gostam muito de puxar para as grandes festas do Espírito Santo, mas as maiores festas portuguesas nos Estados Unidos ainda é em New Bedford, ainda são em New Bedford com Exatamente, a a festa do festa de Santíssimo bandeiras, não Sacramento. é? Eh, A festa do Santíssimo Sacramento, não é? Como eu já mencionei, eu sou madeirense e é triste, mas é a realidade que o ano passado foi o primeiro ano onde o povo deixaram as mulheres ser festeiras da festa do Santíssimo Sacramento. Foi o primeiro ano, que é uma vergonha, não é? É uma vergonha, e a realidade, o primeiro ano que deixaram as mulheres ser festeiras. Foi o ano passado. Que houve, e a razão que houve muitas mulheres que estavam muito ativas e queriam ser, e vou dizer uma coisa, o primeiro, não querer, ainda continua a ter muitos membros da festa do Clube Madeirense que não queriam as mulheres envolvidas, que seja para ser festeiras, não é? Só temos a ver que ainda temos muito trabalho para fazer, mas felizmente posso dizer que agora, o ano passado foi o primeiro ano, e vamos continuar sempre a ter mulheres festeiras que nunca fez sentido nenhum, mas sim, as mulheres eram boas para estar na cozinha, para levar a louça e para estar atrás dos senhores, não é? Mas felizmente isso mudou, mas até uma vergonha dizer que só o primeiro ano foi em 2024. Só, mas temos os passinhos devagarinho, chegamos ao longe, mas até parece incrível, mas foi a realidade É, que aconteceu aqui. realmente estas coisas, mas não é a primeira vez que tocamos neste assunto, mas não, Diniz, e é realmente, não, continua a ser bastante arcaico, continua a ser bastante coisa. Mas quem é presidente do Instituto? É a Dona Helena, não é um senhor João Santos. Quer dizer, se se derem conta que eu estou muito à vontade porque eu tenho três, não em casa, mas são duas filhas e uma mulher. Portanto, eu estou mais mesmo à vontade para dizer que tem tanto valor ou mais do que nós. Só que lá está, às vezes as idades ou a maneira como fomos criados, as raízes, levam-nos a pensar um bocadinho mal. Aliás, a Helena, quando disse isso, fez-me lembrar, nós entrevistamos, ou tivemos uma conversa com uma senhora aqui da Califórnia, subejamente conhecida também, e ela disse-nos uma coisa que me espantou, entre aspas, ou seja, de uma comunidade na Califórnia, que eu não sabia, porque nós também já temos, também há pouco tempo, mas temos mulheres presidentes das nossas Irmandades do Espírito Santo, felizmente, mas não acontecia. Era uma espécie de Irmandades só de homens, não era um brotherhoods, não eram sisterhoods. Mas já isso mudou há alguns anos, mas ela falou-me de uma comunidade, e esta deve ser que o Billy está-se a lembrar, em que as mulheres ficavam no parque de estacionamento Exatamente. do Exatamente. salão a conversarem, porque só entravam no salão depois da reunião dos homens terminar, para Exatamente. saberem quais eram as suas tarefas, como disse, na cozinha, na limpeza, nas mesas, etc. Enfim, olha, eu queria falar em termos nos serviços, como o seu centro, não é? Como o centro que preside, muitas vezes existem, e aliás já nos disse isso diretamente, por motivos do poder político. Quando falou do Sr. Neto, não é? Portanto, o Estado onde a Helena vive tem uma forte representação a nível estadual,
é o Estado que tem maior número de luso-eleitos, não é? A nível de Estado, quer na Assembleia, quer no Senado do Commonwealth. Tem uma pessoa, a nossa Lori, portanto, Loureiro Trahan, no Congresso. Mas eu perguntaria se acha que é o suficiente, se acha que, se acha que temos uma representatividade suficiente para defender, primeiro, os direitos das comunidades, quer a nível estadual, quer a nível local, dos town councils, dos mayors, das direções escolares, não é? Dos board of governors, das universidades, por exemplo, etc. Ou se acha que temos que trabalhar para termos uma maior presença e também a outra parte da minha questão é sermos mais ativos, porque nós aqui temos, por exemplo, como sabe, 4 congressistas, quase todos na mesma zona aqui da Califórnia, mas eu costumo dizer, não basta ter um nome português, também tem que fazer alguma Exatamente. coisa pelos nossos interesses, não é? Exato, Fale-nos um exatamente. pouco primeiro sobre se é o suficiente, se precisamos mais e o que é que a comunidade pode fazer, na sua opinião. Em primeiro lugar, temos muita falta. Temos a verdade que sim, até temos um imigrante, não é? O representante Tony Cabral, do Pico, nasceu um imigrante, não é? Pois também temos muitos de nobres portugueses, não é? De descendência portuguesa. Mas nós precisamos de muito mais, não é? Por exemplo, o nosso mayor aqui, precisamos de, não tem, o mayor não é português, já não temos, nunca tivemos uma vez mas não durou assim muito tempo. E eu acho que a mesma coisa que podemos dizer em Fall River, não é? E sim, nós precisamos de mais pessoas da nossa comunidade portuguesa de ser ativo nas eleições, para fazer parte da situação política em vários postos, estadual, é muito, muito importante. E também local, não é? Nos city councils, no school boards, isso tudo. Falta a nossa presença portuguesa. Imagina, precisamos de muito mais. Isso é uma coisa que temos que trabalhar muito para termos a nossa comunidade portuguesa nesses postos. Temos, mas não temos suficientes. E nós precisamos disso. Todos nós aqui sabemos que a única maneira de nós continuar e envolver a nossa comunidade e de ter uma voz, temos que ser parte. Temos que ter um assento na mesa, como se diz aqui. Isso é muito, muito importante e é preciso isso acontecer e temos muito trabalho para fazer nisso. Entretanto, sim, temos vários, mas eu acho que não, baseado no nosso número de portugueses que temos na nossa área, temos muito pouco. Exatamente, e essa parte que disse, na realidade eu costumo dizer, nós temos aqui uma organização chamada California Portuguese American Coalition, que o intuito é eleger mais luso-eleitos, portanto e somos apartidários, ou seja, portanto, num distrito que seja conservador, pronto, se há um português conservador, tudo bem. Portanto, e nos outros a mesma coisa, somos apartidários, mas eu costumo dizer essa frase que a Helena usou. Eu costumo dizer, se nós não estamos sentados à mesa, nós seremos a ementa. E, portanto, Exatamente. é melhor ter um lugarinho à mesa do que ser a ementa, não é? Exatamente, exatamente. Isso é muito, muito importante, porque é a única maneira de nós de devolver a nossa comunidade e de termos uma voz. Isso é muito, muito importante. E isso falta. Falta. E acha que, mas apesar de haver um grande número em Massachusetts, pensa que ainda precisamos de mais, não é? Ainda precisamos de mais, exatamente. Eu acho que também o que é importante é envolver a nossa comunidade jovem no sistema político. E o que nós temos a ver é que muitos deles não se querem envolver porque não gostam do que estão a ver, não é? É que não gostam do que está a ver e estão desligados. E então eu digo sempre que em vez, o que nós temos que fazer é, não gostem do que estão a ver, têm que mudar. Mas eu acho que não há. Eu acho que por causa do que está a acontecer politicamente nos Estados Unidos, eu acho que os nossos jovens não estão a gostar como é que discouraged, eles estão descorajados a correr para centros de políticos. Mas, entretanto, se eles não se envolverem, Exato. o problema Exatamente, não tem uma agravar-se voz. mais, não é? Agudiza-se. Quem não vota não conta, não é? Que Exatamente. fazíamos muito parte do Portuguese American Citizenship Project, não é? E eu Claro. lembro muito bem da frase: quem não vota não conta. E é isso
que é importantíssimo. Exato. Nós temos e principalmente no norte do país, como sabem, eu sou do continente, depois torcem as orelhas, mas não deitam sangue, porque já é tarde que não se envolvermos. Se eu soubesse, pois, mas se eu soubesse, é realmente uma frase que não faz sentido absolutamente nenhum, mas sabe que, voltando, é quase como nos clubes portugueses, as pessoas que também estão lá nesses anos todos, e na parte política, não estou a falar, claro, das pessoas que já tivemos o prazer de conversar, mas também, se vem um jovem, encostam-me. Eu sou profissional bancário e eu já vi, e às vezes tenho alturas que estou em reuniões com colegas muitíssimo mais novos que eu, e eu geralmente ou peço que vou tomar um café ou vou fazer uma coisa qualquer porque já me ultrapassaram, mas eu não tenho vergonha. eh, eh, n- não me fica bem dizê-lo, mas eu não tenho vergonha de dizer. Podem repetir ou podem. Ora, isso não é uma questão de. Eu não me chamam de estúpido, chamam-me de quero estar a acompanhar. Ora, os jovens às vezes também não se envolvem porque dizem, estão lá aqueles senhores com 70, 80 anos e nós sabemos o que está por aqui a acontecer e eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas de idade, mas há certas coisas que nós já não fazemos tão rápido como os outros, não é? E os jovens, com certeza, por essas razões e mais uma, também não se querem envolver tanto e é capaz de ser uma dessas razões também. Ora bem, Helena, em Massachusetts e Rhode Island são duas zonas onde há uma maior representatividade consular. Mas uma das perguntas, umas questões que a Palcos recebe, e nós aqui nos nossos webinários também, constantemente é a eterna questão sobre os serviços consulares. Na zona onde a Helena vive, claro, há três pontos de postos em Boston, New Bedford, Providence, e parece que tudo corre lindamente, porque tem esses três postos, penso eu. Mas nós temos ouvido e temos, não que queiramos ouvir, mas quando tocamos nesta feridazinha de serviços consulares, as pessoas sentem-se de tal maneira à vontade que nós às vezes até temos, bom, estamos quase a acabar o tempo, porque as pessoas querem realmente. Como é que vê, por exemplo, a ligação de Portugal com a nossa diáspora na Nova Inglaterra? Eu sei, e custa-me um bocadinho dizer, mas eu sei que o governo dos Açores, por exemplo, tem feito uma série de sessões online para que as pessoas saibam quem é que está lá para os ajudar. Ao nível do governo nacional, e a mim conta, não sei porquê, mas calha-me sempre dizer que lembram-se de nós no dia 8, 9 e 10 de junho, porque é na altura em que toda a gente põe a carpete vermelha para passarem, e é na altura em que tiram mais fotografias e os jornais estão cheios de fotografias das pessoas que nos visitaram. Mas mais nada, além disso, não fizeram mais nada. Portanto, a minha pergunta para si na sua zona realmente não há problemas com os serviços consulares? Ou ainda há muita coisa também para fazer nesse sentido? Há muita coisa para fazer. Enfim, um tópico que eu estou sempre a falar, não é? Porque é triste, porque é uma área que nós temos uma grande porcentagem de portugueses e eu vou-lhe dar só um exemplo, não é? Vou-lhe dar um breve exemplo de o que aconteceu é que durante a pandemia, durante o Covid, automaticamente as pessoas não podiam ter um apontamento. Não podiam arranjar um apontamento para ir lá, não estavam a chamar, ninguém estava a atender o telefone, estavam a marcar os apontamentos pelo website, nunca ninguém estava a responder, e isso foi constantemente que eu ouvia. Pessoas queriam saber o que estava a acontecer com a reforma, queriam os seus passaportes, queriam tudo. E isso foi uma coisa que eu achei que foi tanto triste, porque milhares, posso dizer, de apontamentos que tinham feitos, muitas vezes não respondiam à chamada, não havia ninguém a entrar em contato com eles. Eu que também compreendo que não tinham mão de obra, não havia empregados suficientes para poder responder as perguntas ou de entrar em contacto com essas pessoas.
eu cheguei a um ponto que eu disse, o que posso fazer e posso ajudar. O que nós vamos fazer, vamos ajudar. Por exemplo, quando os nossos clientes vão ao centro e que querem fazer, o que acontece é que eles, em vez de, quando eles não podiam entrar em contato com os cônsules, nos consulares, entravam em contato connosco e perguntavam, eu estou sempre a chamar a Helena, ninguém me está a atender, a minha filha mandou-me um e-mail pelo website, ninguém está a responder, e isso estava a acontecer tanto, tanto, tanto na nossa comunidade, que depois eu disse, então vamos ver, bom, eu vou chamar para ver se há alguma coisa que nós podemos aqui a fazer. Só o que eu estava a fazer é que eu estava a mandar diretamente para o cônsul o nome da pessoa, o número de telefone da pessoa e a razão que a pessoa queria entrar em contacto com o cônsul, não é? E isso estava a fazer, estava a mandar os e-mails para eles poderem entrar em contacto. Entretanto, eu sabia que estava mais de 2.000 pessoas à espera pelo e-mail que eles não tinham entrado em contacto. O que continuaram-me sempre a dizer é que não tinham obra, não tinham pessoas suficientes para assistir a nossa comunidade grande que nós temos aqui portuguesa. Infelizmente, é um assunto que eu já toquei muitas vezes também com o Miriam, que é português, que eu acho que isso é triste porque estas pessoas, e depois o que acontece é que começam a fazer os apontamentos online. Em primeiro lugar, eu quero mencionar que a nossa comunidade da terceira idade, nós temos há cerca de 3.000 clientes, 3.500 clientes de pessoas da terceira idade portuguesas, e elas têm barreiras de língua inglesa, mas não, o que tem mais as barreiras é Tecnologia. exatamente, technology, porque e não sabem barreiras de tecnologia, não é? E não Exatamente. sabem ir online, enviar um e-mail. Quem fazia isso eram os filhos. E o que acontece é que quando eu ouço as pessoas falar, quando as pessoas do governo português estão cá e dizem, estamos a devolver o website para as pessoas poderem, e para mim começa a haver há uma desligação sobre eles, estas pessoas assim que estão de Portugal, e a nossa comunidade portuguesa e imigrante que nós temos cá, não é? Que eles não podem fazer estes programas. Eles não têm website, eles não têm e-mails, eles não têm isso. Eles precisam de alguém que podem atender o telefone e podem ajudar pessoalmente. Não é por um website, nem por um portal e isso tudo. Isso não... Isso para a nossa comunidade imigrante, nós temos a ver aqui no Centro de Assistência ao Imigrante, o Immigrant Assistance Center, isso não trabalha. Isso não trabalha. E eu já mencionei tantas vezes, mas eu às vezes que eu penso que ninguém está a ouvir. Ou não quer ouvir, mas não estão a Chama-se ouvir. bater a água em terreno molhado. Mas também, às vezes, a água tanto bate até fura. Mas deixe-me só dizer dois exemplos. No webinar passado, dizia o meu amigo Diniz Borges que nós estamos tão avançados tecnologicamente em Portugal e para, por exemplo, para renovar um passaporte, tem que se fazer essa marcação, tem que se estar à espera, essas 2.000 pessoas, sei lá quanto tempo à espera. Quando um americano quer renovar o passaporte dele, preenche uma forma muitíssimo fácil, põe um cheque dentro ou põe o número do cartão de crédito, manda, claro, espera 4 semanas, 5 semanas e junta duas fotografias que vai ao Walgreens ou num sítio qualquer tirar, em 4, 6 semanas tem o passaporte. Quando a carta de condução está para ser renovada, idam, aspas, aspas. Quando precisa de qualquer coisa de Social Security, exatamente. Ora, aqui é outra coisa, Uhum. torna-se tão demorado por isso mesmo. E outra coisa é que as pessoas, geralmente, quem é que agora paga, só se for ao público, ou se for comprar uma cerveja, quem é que não paga com um cheque ou com um cartão de crédito? No entanto, se for a um serviço consular, tem que levar dinheiro vivo. Ora, isso, eu sendo bancário, não me casa muito bem. Por isso, era esses tópicos, ou esses pontos que eu queria mencionar, porque realmente a Helena está a dizer aquilo que não é a Helena que diz. A Helena está a representar um centro
Mas tivemos aqui já outras pessoas que, sem estarem a representar, mas que disseram, olha, a última vez foi, mandei um e-mail em janeiro de 2024 e ainda não tive resposta. E eu tive que lhe dizer, também só passou um ano. Ora, estas coisas é que maçam, e de certeza absoluta que quer oferecer os seus serviços, quer ajudar, mas depois manda para o seu cônsul dizer, olha, esteve aqui um senhor António Joaquim que queria falar consigo, né, mas eu não tenho oportunidade. Mas o problema é isso, Helena, é que os custos e eu peço imensa desculpa porque o nosso amigo Dinis Borges também é cônsul honorário, mas ele sabe que eu estou à vontade para falar sobre isto. Os custos de emitirem um passaporte, uma tradução, um cartão de cidadão, são custos. Ora, sendo custos, esses custos dão para quê? Para ter mais mão de obra. Exato. É isso quando se diz que não temos empregados suficientes. Não temos empregados suficientes porque com certeza também ou não há apetite ou não há vontade de os ter. Eu vou dizer, por exemplo, um exemplo do banco. Se o banco der conta que estão a entrar clientes naquela agência mais do que na outra, o que é que fazem? Contratam mais empregados. Hum, uhum. Exato. Bom, amigo, Obviamente que eu poderia acrescentar muito, mas eu queria, e antes de passarmos para a última pergunta que o Elídio depois fará, hum, já que estamos a tocar na questão de imigrantes, primeiro que se a Helena não se importa de falar um pouco sobre quando houve a grande era das deportações, não é? Estamos a falar, portanto, no fim dos anos 90 e não só. Estamos a falar durante a administração de Bill Clinton, que elas começaram, não é? E, Exato. portanto, e continuaram. Eu sei que houve muitos imigrantes que voltaram, particularmente aqueles que não tinham a sua situação, portanto, legalizada, ou seja, não eram cidadãos portugueses, estavam legais nos Estados Unidos, mas não eram cidadãos americanos, melhor dito. E eu recordo nessa altura, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Helena, havia de facto um grande trabalho a fazer dentro do Immigrant Assistance Center. Sei que trabalharam muito juntos, como por exemplo, particularmente o governo da região autónoma dos Açores, porque havia muitos açorianos nessas situações, tinham vindo para cá com 2, 3, 4 anos e depois tinham tido problemas com as leis e nunca tinham renovado, portanto, os documentos, não é? E tinham dito cartão verde, como se diz, não é? Lembra-se, portanto, dessa situação e como é que foi esse tempo, não é? Foi. Eu lembro-me como fosse hoje. Porque o que aconteceu foi estas leis da imigração, como já mencionou, foi uma reação do Oklahoma Bombing. O Oklahoma Bombing aconteceu, President Clinton signed IRA. O IRA diz automaticamente Illegal Immigration Reform Act, não é? Illegal, automaticamente, nós pensamos que isto vai tocar as pessoas que estão cá ilegais, mas infelizmente o que estava a acontecer era os nossos residentes permanentes, cartão verde, pessoas que estavam cá legais, que infelizmente tiveram o problema com a droga e essa lei do IRA era retroativa. Se a pessoa tinha tido algo em 1980 ou 1970 e tal, automaticamente essa lei é retroativa e as pessoas estavam a ser agarradas por crimes que tinham passados antigamente, que muitos deles, os advogados, disseram to plead guilty, não é? E então o que aconteceu é que nós começamos, quando essa lei foi assinada, começamos a ver as pessoas serem agarradas pela imigração e eram os portugueses e portuguesas que já estavam aqui, muitos deles nem sequer falavam em português e infelizmente tinham ter o problema da droga, não é? Eu fui nessa altura que nós criamos este protocolo com o Governo Regional dos Açores e na primeira altura, quando estávamos a trabalhar com estes casos, era o Centro de Apoio ao Repatriato, era CAR, e depois mudou para depois a Risca e Novo Dia. E o papel que o Centro de Assistência ao Migrante fazia é que nós íamos à Casa de Correção aqui em Bristol County, todas as pessoas tinham o cartão verde, automaticamente nós fazíamos uma entrevista a eles e a elas, e essa informação fazíamos um tipo de um assessment, um acesso de cada caso. Por exemplo, perguntámos quando o nome, a idade, quando é que vieste para os Estados Unidos, qual é o tipo de trabalho, qual foste ao liceu, graduaste ao liceu, qual foi o trabalho que fizeste aqui nos Estados Unidos, és casado, tens filhos, essa informação toda. O que é que estás a tomar, qual que é o remédio que vocês estão a tomar, isso tudo, não é? Essa informação toda nós adquirimos deles e delas, não é? E depois o que nós fazíamos é que nós tínhamos aqui um advogado chamado Attorney Fred Watt,
faz parte do quadro diretivo do Centro de Assistência Imigrante por muitos anos, e ele ia connosco. Eu também fui muitas vezes à Casa de Correção, que é a cadeia, não é? Aqui em Portugal a gente chama-se a cadeia, mas aqui é a Casa de Correção. Nós íamos lá e automaticamente levávamos ele, esse advogado, para ver se há alguma coisa que ele podia fazer nestes casos, porque aqui era tudo à mente. Se tivessem, era um ano ou mais. São muitos dos casos que tinham pedido guilty, e talvez se podíamos abrir os casos com o advogado e diminuir a sentença de um ano, automaticamente a deportação parava, não é? Só tentamos a fazer isso muitas vezes, infelizmente não com muito sucesso, porque estava muito agressivo essa parte da deportação, e então essa informação depois mandávamos para Portugal, para os Açores, por exemplo, e depois a Risca, em Novo Dia, a Risca era a organização que estava a ajudá-los a integrá-los. Por exemplo, a maior parte destes casos estavam pessoas que tinham abuso de dependentes, e muitos deles precisavam de muita ajuda, não tinham ligação com Portugal, não falavam em português, e chegavam lá e não tinham famílias e estavam totalmente perdidos. Só o que acontece é estar o Novo Dia a buscar o aeroporto, há riscos de ajudar na integração, e fizerem um grande papel para ajudar estes portugueses que estavam a chegar, que não se sentiam portugueses, que eles, de toda maneira, os sentiam-se eram americanos, não é? E estavam muito revoltados contra Portugal, porque eles não queriam que Portugal recebesse-os, que eles achavam que Portugal não devia recebê-los, porque o que estava a acontecer nessa altura é que os cabo-verdianos não estavam a ser deportados, porque o governo de Cabo Verde estava a dizer que não tinha programa de integração. Ok? Eles com certeza iam virem dizer isso, e dizendo Portugal, a gente estamos aqui porque Portugal aceitou, Portugal não devia ter assim, aceitados. E infelizmente muitos tivemos vários que foram deportados que tinham a servir na guerra, tinham a servir no serviço militar aqui dos Estados Unidos, e eles diziam muitas vezes: eu fui bom para lutar aqui para a América, mas não foi bom para ficar aqui nos Estados Unidos. Foi uma situação horrível. E tivemos mais disso quando fomos em números, estamos a falar para os Açores, parece que foi 1.100, mas em total os casos que nós estávamos a trabalhar há cerca de quase 3.000 casos que nós tivemos de casos não foi, estou falando também de várias partes, não só dos Açores, mas também da Madeira e do continente, e também estamos a falar também nos cabo-verdianos, também na nossa comunidade cabo-verdiana. E então isso foi a minha experiência, e nessa altura, quando eles estavam a ser deportados, o que acontece é que eu recebi as chamadas da mãe ou da esposa deles a chorar. E estávamos a ver que o estigma era enorme. Só criamos um support group chamado WISH, Women Immigrant Support Hub. E essas mulheres, nós víamos uma vez por mês íamos no centro, e outra vez íamos para as igrejas de Santo Cristo em Fall River. Só esse grupo nós tínhamos. E o que acontecia, elas choravam e rezavam. Então eu achei que era bom rezar e chorar, mas ao mesmo tempo nós tínhamos de ter ativas. Então o que acontece, entramos em contato e eu conheci um colega meu que era um grande jornalista no Providence Journal, e então o que ele começou a fazer, começou a vir e contar as histórias das pessoas que estavam a ser deportadas, porque nós não queríamos que pensasse que foram pessoas que eram grandes crimes, que a razão principal era a droga. E então essas histórias dessas pessoas que estavam a ser deportadas começou a ser a primeira página no domingo do Providence Journal. E então as pessoas elas começaram a contar as histórias, porque nessa altura havia uma campanha chamada Fix 96. E Fix 96 essa campanha era para mudar a retroativa parte da lei da migração de 19, do IRA. Elas estavam a contar as suas histórias, que aquela esperança que sim, que um dia essa lei ia ser mudada e os filhos iam regressar. E essa esperança continuou até o dia quando aconteceu 9/11. E então, depois de 9/11, a esperança, infelizmente. Caiu. Isso foi a história dos casos da deportação, de que nós que infelizmente foi uma situação muito triste, e também nessa altura eu ia muitas vezes ao São Miguel falar, e muitas vezes tive a oportunidade de falar com eles e com elas, e posso dizer que os Açores fez um grande papel, ter uma carpintaria que eles trabalhavam, e eu acho que faziam, e as pessoas com uma grande compaixão que trabalhavam a trabalhar com eles, estas meninas, estas pessoas jovens que estavam, social workers que trabalharam com eles, e eu vi
eu vi tantas vezes a parte humana delas a tomar conta destas pessoas que estavam a chegar, que estavam totalmente perdidos. E isso depois de eles serem deportados, também o impacto da deportação aqui nas crianças que eles deixaram, não é? Porque o que acontece é que estas crianças ficaram a sentir-se abandonadas. E muitas Exato, vezes exato, exato. a reação dos pais serem deportados, o Departamento de Serviços Sociais começou a estar envolvido nestes casos, não é? Que é muito, muito triste, porque a maior parte deles, os filhos, eram americanos. Fazendo uma ponte para hoje, a Helena tem estado nas notícias, portanto, até mesmo em Portugal, no que concerne, portanto, ao decreto presidencial e à campanha presidencial que acabamos de viver, para supostamente uma deportação maciça daqueles que estão aqui indocumentados, Sim, e muitas vezes, aliás, temos ouvido, infelizmente, da parte de entidades portuguesas, inclusivamente sim, entidades ligadas às imigrações, que dizem que sim, Ah, são apenas alarmes porque não temos imigrantes nos Estados Unidos clandestinamente. Não é o caso, obviamente. Eu conheço algumas dezenas de famílias aqui, na Califórnia, e não conheço toda a gente, obviamente, nem pensar nisso. Ah, exatamente. mas a Helena, que trabalha tem também feito isso. Como é que a Helena vê e como é que vê a comunidade neste momento com esta nova, portanto, onda, digamos assim, de deportações, muito diferente da outra, porque agora, simplesmente por estarem aqui indocumentados, não é? Exatamente. E o que acontece é que eu acho que é muito interessante quando as pessoas, os governos não sabem a realidade. De não saber, eu acho, é essa ligação que eu acho que não têm com as comunidades. Se eles tivessem a ligação como nós temos, não é? exatamente. Nós sabemos a realidade, porque eu estou constantemente a receber as chamadas há tantos anos, não é? Há tantos anos que eu estou a falar neste assunto, que eu estou sempre com medo, que uma das coisas que eu estou com medo é que eu não queria que Portugal perdesse esta regalia que tinha, que o congressista Barney Frank lutou tanto para isto, não é? E eu dizia a eles e elas quando vinham, eu sei que há milhares de famílias nessa situação aqui em Bristol County. O que acontece é que ninguém quer falar neste assunto, porque querem falar, quando falam da comunidade ilegal, automaticamente querem falar da América Central. Toda a gente quer falar da América Central, mas ninguém quer falar da nossa comunidade portuguesa. E também há muitos brasileiros, que nós temos muitos, muitos brasileiros que já estão aqui há muitos anos, que vieram já, os números são muito maiores do que a nossa comunidade Muito portuguesa, mais. mas também é importante de reconhecer que sim, a nossa comunidade portuguesa está na mesma situação e já estão aqui há muitos anos. E o que acontece é que essa comunidade que eu estou a falar diariamente, que estão a chamar, não é? E uma das coisas que eu acho que vai acontecer com essa comunidade é que eles não vão esperar para a deportação. O que está a acontecer é que eles estão a renovar, por exemplo, a adquirir os passaportes dos filhos americanos, que muitos deles têm filhos americanos, e estão a se embora, e estão a regressar para Portugal, para os Açores, para a Madeira, para onde for, não é? Eles não vão esperar para ser deportados. Eu acho que eles vão de self-deport, não é? Eles vão decidir, estão a decidir a comprar as viagens e ir-se embora, sabendo que, por exemplo, quando a pessoa sai, a pessoa automaticamente não vai poder entrar nos Estados Bom, Unidos por ainda, 10 anos, exatamente. ou nunca, não sei, Ou não. conforme. Mas isso está a acontecer e o que acontece, eu estou a receber, eu sei chamadas que pessoas têm, já estão aqui há mais de 20 e tal anos, vieram, têm a comprar, hoje têm negócios, têm companhias de carpintaria, têm merceeiros, têm várias companhias, têm senhoras que têm companhias de limpeza. Como é que se chama-se aqui? Chama-se o underground economy, não é? Isso é uma grande Exatamente, exatamente. E underground disto, economy é enorme. não, Eu acho que a não, razão não. que nunca passamos uma reforma da imigração é porque muita gente, muitas companhias estão a fazer muito dinheiro desta população, não é? E então, os nossos portugueses, sim, muitos deles temos pessoas com restaurantes portugueses, temos pessoas que estão a trabalhar em restaurantes, estão a trabalhar em construção, estão a fazer landscaping, mas eu acho que quando falamos aqui das pessoas que estão overstay, eu sei que tenho falado com as escolas
e as professoras estão a dizer, Helena, nas minhas classes só temos metade dos estudantes que tínhamos antigamente. Depois do presidente, no dia 21, do dia 20 de janeiro, porque tem sido constantemente durante a campanha do nosso presidente Trump, não é? Que é nosso presidente, que é o presidente, automaticamente falava sobre a deportação e a razão que ele ganhou, não é? A razão que ele ganhou foi muito a ver com a imigração e com a economia, e entretanto eu acho que as pessoas estão com medo que isso vai acontecer, e eu acho que a nossa comunidade portuguesa não vai esperar para serem deportados. Não quer dizer que vai haver deportações portuguesas, que nós temos a preparar, nós temos os Emergency Family Preparedness, é preparar as famílias em caso de emergência. E essa Emergency Family Preparedness que nós estamos a fazer é nas igrejas e também nas escolas e à noite e no social media, é uma maneira de proteger que ninguém quer deixar os seus filhos para trás. So, essa Emergency Family Preparedness é uma maneira de preparar essas famílias, em caso que são deportadas, terem alguém que tenha cidadania americana, que vai ser responsável por os filhos, sabe? Se a pessoa é agarrada pela deportação, pela imigração, e então é uma preparação de um affidavit que as pessoas têm que assinar. Uma cópia disto vai para a escola das crianças, outra cópia vai para o médico das crianças, e a pessoa que vai estar responsável das crianças é uma maneira de os pais de reunir, como é que se diz? How to reunite the children with the families. Exatamente. Bom, Helena, estamos quase a acabar e eu não queria, em primeiro lugar, voltar a agradecer a sua disponibilidade e que respondeu a tudo sem quaisquer reticências, o que para mim não me surpreende absolutamente nada. Mas eu queria fazer só a última pergunta, porque uma hora passou muito a correr. Como é que vê a língua portuguesa? A língua portuguesa e a continuidade dela aqui nos Estados Unidos e principalmente o ensino. Como é que vê o ensino da língua portuguesa e a continuidade, portanto, dela na sua área? Eu acho que temos a ver muito mais os pais a pôr as crianças nas escolas portuguesas. Eu estou a ver adultos, não é? Adultos que nunca se interessaram de aprender inglês, agora com aquele interesse de aprender inglês. Temos a ver também o interesse de aprender não, de aprender o nosso português, que muitas Português? pessoas estão interessadas em ir para Portugal. Mas isso é Sim, muito para bom. Portugal. Só estamos a ver isso, os americanos quererem aprender a nossa língua portuguesa, que estão muito interessados a ir a Portugal, ou um dia reformar-se para Portugal, ou ir migrar para Portugal para poder trabalhar como remote, não é? Porque agora com o remote que as pessoas podem trabalhar em qualquer lado, e temos a ver o grande, D8 ou D7, exatamente. Mas, o nosso português está a ver. Estamos a ver e um grande interesse no há apoio logístico por parte do governo português ou do governo central para essas escolas, ou é só um amadorismo, ou são as pessoas que realmente são professoras e oferecem o tempo só para ensinar português? Ou tem apoios? Eu não Porque acho que eles tenham assim grande apoio. Eu sei que o governo português, pá, eu sei que tem ajudado, mas eu penso que não é suficiente, e sei que eles precisam de mais apoio. Mas o que acontece, eu acho que têm tido grants, não é? E os pais também estão a pagar, estão aquele interesse dos filhos aprender, que muitos deles nem sequer falam em português, nunca tiverem a oportunidade de falar português, que não falavam em português, mas agora querem que os filhos aprendam a nossa língua. E eu acho que agora, como nós estamos a ver, o nosso Portugal está na boca está na berra, não não é? é? Está na moda, como se Na diz, está moda, tudo na moda. na Toda a gente quer ir moda. para Portugal porque é um país seguro, e estamos a ver muitos americanos, e eu conheço muitos americanos que já estão no processo de ir para Portugal, pessoas que não têm ligação nenhuma com Portugal, mas estão muito interessados porque gostam de saber que Portugal é um país seguro, e eles não querem, os filhos são americanos, mas eles não querem que os filhos fiquem aqui na América, porque eles não se sentem seguros mandando os filhos para a escola por causa deste shooting que está a acontecer constantemente Exato, na constantemente. América, só eles querem ir para Portugal. Exato. Ok, meu amigo Dinis, para mim, uma vez mais, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito Prazer. obrigado. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Ilídio. Muito obrigado por esta hora que nos dispensou em nome do Fresno State, em nome da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, do PBBE, em nome da Palcos, obviamente também.
Muito obrigado por este tempo, parabéns por todo o seu trabalho, obviamente, em nome do Ilídio, em meu nome, e foi bom que a comunidade de costa a costa e outras partes também que nos acompanham, que tivesse conhecimento, portanto, do seu trabalho, porque na realidade nós precisávamos de um Immigrant Assistance Center em todas as Em todas comunidades, as comunidades. em todos os estados da União Exato. Americana. O seu trabalho é exemplar, é magnífico, é de uma dedicação quase inexplicável. Sem dúvida, Eu sem conheço dúvida. bem, eu tenho acompanhado à distância, mas que posso dizer, da minha parte, e acho que também sei da parte do Lídio, temos um enorme respeito pelo seu trabalho e pela sua Muitíssimo, dedicação muitíssimo. e muito gratos em nome da comunidade portuguesa. Muito obrigado por Obrigada. faz. Obrigada pela tua oportunidade desta conversa, que é uma verdade, que é uma conversa que nós temos que ter, não é? E isto é muito, muito importante e eu obrigado pelo convite. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado a Obrigado, todos boa que noite. nos acompanharam. Boa Até a noite. próxima oportunidade. Foram as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, Elidio Pereira e Dinis Borges, em nome do PBBI, da Fresno State e da Palcos, nossa convidada Helena da Silva Hughes. Um abraço para todos. Muito boa noite.